Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo para mais um episódio do Praticando a Fé no Lar. Viva a família! Nós estamos aprendendo com a palavra de Deus nesses dias como nós devemos viver a fé dentro do nosso lar. Esse é um dos aspectos que Deus tem trabalhado na nossa vida durante esses dias. Nós geralmente estávamos acostumados a viver apenas o aspecto da fé na igreja, nos relacionamentos, mas Deus tem despertado o nosso coração para que nós vivamos também a fé dentro da nossa casa. E quando nós começamos a colocar em prática os aspectos da fé, algo especial do Senhor acontece na nossa vida. Hoje nós vamos dar sequência, à série de mensagens que nós estamos fazendo sobre não negar a nossa fé, de cuidar bem da nossa família. E eu quero convidar você, nesse momento, a orar comigo, pedindo graça do Senhor para avançarmos e aprendermos um pouquinho mais com a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, obrigado por esse dia tão especial. Mais uma vez eu te agradeço por todas as pessoas que estão conectadas conosco e por todas aquelas que estão sendo, Pai, transformadas por esta palavra. Nós pedimos isto ao Senhor, que o Senhor continue falando conosco através da Tua palavra, porque o que faz diferença na nossa vida não é a palavra do pregador, não é a palavra das pessoas, mas é a palavra do Senhor. Fala conosco através desta palavra, a santa palavra do Senhor, e que nós tenhamos os nossos lares, um ambiente, Pai Santo, transformado para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se é a sua primeira vez participando do Praticando a Fé no Lar, do Viva a Família, eu convido você a depois, durante os próximos dias, dar uma olhadinha na nossa playlist. Aqui no nosso canal nós temos uma playlist com todos os episódios que nós estamos gravando, e deixando uma palavra de Deus para as famílias. Você pode se inscrever no nosso canal, você pode compartilhar essa palavra e você também pode deixar o seu like. Deixa aí, clica no joinha aí, porque isso vai ajudar essa palavra a chegar a outras pessoas, a outras famílias também. Bom, na última semana nós começamos uma série de 3 mensagens falando sobre o cuidado para com a família. Nós estamos aprendendo com a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, o texto da palavra de Deus diz assim: "Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo, o descrente." Nós lemos esse versículo aqui em várias versões e nós chegamos a essa conclusão. Deus nos chama para cuidar da nossa família. Entendemos isso, a obra de Deus vem e transforma o nosso coração. Segundo lugar, qual é o nosso primeiro campo missionário? Segundo passo dessa obra que transformou a nossa vida é alcançar o nosso lar. E talvez esse seja um dos maiores desafios. Muitas pessoas às vezes falam assim: pastor, como é difícil viver a fé dentro da minha casa. Às vezes eu tenho facilidade de pregar de Jesus para as pessoas, na igreja, de falar de Jesus, de participar dos ministérios, mas dentro de casa é muito difícil. Sabe por quê? Dentro de casa não tem máscaras. Dentro de casa nós somos o que de fato nós somos. O cônjuge nos conhece, os filhos nos conhecem, os pais conhecem os seus filhos, irmão conhece irmão, e quem sabe é num terreno desse que se torna um ambiente mais desafiador para vivermos a fé. Mas sabemos que se nós cremos em Deus e buscarmos o Senhor todos os dias da nossa vida, Deus vai nos dar graça e nós vamos fazer diferença dentro do nosso lar. A família é o nosso primeiro campo missionário. Nós entendemos também que a família é o maior projeto que Deus nos deu a oportunidade de participar. Família é o nosso maior patrimônio. Por isso, preste bastante atenção. A Bíblia está dizendo que se nós não cuidamos bem da nossa família, dos nossos familiares, se nós não estamos nos preocupando em viver a vontade de Deus nesse processo de alcançar a nossa família para o Senhor Jesus, nós nos tornamos piores do que os incrédulos. Ou seja, Paulo dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, chamando a nossa atenção, falando a respeito disso. A nossa atitude é pior do que aquela atitude de uma pessoa que não crê em Deus. Se cremos em Deus, precisamos assumir essa responsabilidade. Na semana passada nós falamos a respeito das dificuldades, os desafios que a família está enfrentando nessa caminhada, os desafios das
né, da nossa época aqui, o que a família precisa vencer para ela viver a vontade do Senhor. E hoje eu quero, né, nesse segundo momento, trazer aqui uma palavra prática para você, porque nós vamos falar aqui a respeito de como uma família bem-sucedida se constrói. Há 4 elementos que eu quero nesse dia deixar com você que precisa haver dentro de um lar. Se você é pai e marido, ou marido e pai, vamos colocar nessa ordem, você precisa prestar bastante atenção, porque Deus deu a você a responsabilidade de buscar, né, trazer para o seu lar esses 4 elementos. Um lar, se ele deseja ser construído segundo a vontade de Deus, ele precisará essencialmente desses 4 elementos. Nós poderíamos citar outros, né? Pode haver muitas coisas presentes dentro de um lar bem-sucedido, mas esses 4 não podem faltar. Você pode ter outros, porém esses 4 precisam estar presentes. Então vamos lá. A Bíblia vai nos ensinar que uma família bem-sucedida se constrói em primeiro lugar com o princípio da autoridade. Deus é maravilhoso. Como tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz segue uma sequência, a perfeição. Quando Deus estabeleceu o ser humano sobre a face da terra, ele estabeleceu debaixo de um princípio de autoridade. E quando Deus também estabeleceu a família sobre a face da terra, Deus estabeleceu esse princípio da autoridade. Se você quer olhar para uma instituição e ver essa instituição se transformando em uma instituição bem-sucedida, ela precisa viver esse princípio da autoridade. O que significa isso? Precisa ter um líder, precisa ter alguém que consegue enxergar as necessidades, os desafios, aquele que tem uma visão um pouquinho mais longe do que a visão das pessoas que acompanham, porque essa pessoa foi chamada por Deus para estar ali e ser os olhos do Senhor, a boca do Senhor, aqueles que vão trazer para a família a direção do Senhor. O princípio da autoridade dentro de casa funciona assim. Deus estabeleceu isso. O apóstolo Paulo, escrevendo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, disse o seguinte: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Deus estabeleceu um princípio de autoridade. Dentro de casa precisa ver. Agora, olha só, não significa que nós devemos ser autoritários. Autoridade não significa autoritarismo. Autoridade vivida debaixo da vontade do Senhor é um princípio maravilhoso que vai tocar a vida de todas as pessoas. Um lar bem-sucedido, ele vive a prática da autoridade. Essa autoridade começa em quem? Em Deus. Deus é o Pai de todas as coisas. Então eu sempre digo para os meus filhos o seguinte, quando eles perguntam, pai, veja, eu falo isso para eles, aqui quem manda é Deus. Tudo que nós vivemos dentro da nossa casa vai ser vivido na vontade do Senhor. Então, o que é parâmetro para as nossas decisões? Descobrir qual é a vontade do Senhor. Deus, ele é o principal dentro da nossa casa. Quando nós pensamos em Deus aqui, podemos trazer para o nosso coração a ação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então tudo começa nele, tudo é para ele e tudo deve ser vivido na perspectiva dele. Mas a Bíblia diz que Deus estabeleceu o homem, marido e pai, como autoridade dentro de casa. E hoje nós estamos vivendo um vácuo dessa autoridade. Infelizmente, muitos homens estão se tornando omissos. E conversando com muitas mulheres, eu tenho descoberto isso, queridos. Às vezes, o peso e a responsabilidade do lar está sobre a vida de uma mãe ou de uma esposa que sofre com isso. Eu não estou dizendo que a mulher não tenha condição, capacidade de liderar. Ela tem, muitas vezes faz até melhor do que um homem. Mas não é essa a função da mulher dentro de casa. Deus deu ao homem a responsabilidade de ser autoridade dentro da sua casa. Agora, para a gente viver essa autoridade, nós precisamos da ajuda do Senhor. Nós precisamos da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Um lar, ele se constrói com autoridade. Pai, marido, entenda isso. Você foi chamado, por Deus para desempenhar um papel de liderança dentro da sua casa. Você, minha amada irmã, que é esposa e mãe, você também tem um papel muito importante dentro da família. E os nossos filhos, quando nós estamos pensando nesse ambiente familiar onde os filhos estão presentes, eles precisam entender isso aí. Eles precisam compreender que o princípio de autoridade não está atrelado àquilo que a nossa sociedade ensina ou deixa de ensinar. O princípio da autoridade nasceu do nosso Deus.
Como Paulo disse aqui, né? Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Deus está, entendeu, sobre todos nós. Então, quando nós entendemos isso, esse princípio vai guardar a nossa vida. Hoje há lares desgovernados. Quem manda, quem tem a responsabilidade de liderar? Tem muitas famílias que não sabem. E, infelizmente, às vezes, a gente vê na prática acontecendo isso. Quem reina dentro de casa são os filhos. São os filhos que dizem qual é o horário que eles vão dormir, qual é o horário que eles vão acordar, o que eles vão comer, qual é a escola que eles vão estudar, qual é o tipo de roupa que eles vão vestir, quais são os lugares que eles vão frequentar, o que eles vão fazer da vida. Veja, eu não estou querendo dizer que os nossos filhos não devem ser incentivados, né, a viver e a expressar a sua individualidade, mas preste atenção. Nesse processo da família, precisa haver um líder. O líder é aquele que tem a visão. O líder é aquele que chama a responsabilidade e fala para a família. É por esse caminho que nós vamos trilhar. É dessa maneira que nós vamos fazer. E os nossos filhos precisam entender isso. A inversão de valores tem trazido isso. Hoje, existem muitos que estão liderando os seus lares que não eram para liderar, porque precisavam ser liderados, porque não têm maturidade para a liderança. E nós, que fomos chamados por Deus, estamos dentro da nossa casa. Que nós possamos ser líderes levantados por Deus para governar e liderar a nossa casa. O princípio da autoridade. Como que funciona a autoridade dentro da sua casa? O segundo princípio que eu quero deixar para você é o princípio do respeito. A autoridade e respeito caminham juntos. Uma coisa está relacionada com a outra, porque onde há autoridade e não há respeito, vive-se autoritarismo. Mas onde há autoridade e respeito, as coisas fluem. Há relacionamentos abençoados. O segundo princípio é o princípio do respeito. Na visão, na perspectiva bíblica, queridos, não existe o melhor e o pior. Não existe o mais importante e o menos importante. Aliás, um dia os discípulos de Jesus começaram a discutir, né, entre eles, quem entre eles era o maior. E Jesus falou, para com isso, gente. Isso é coisa de criança, isso é coisa infantil. Não existe quem é o mais importante ou menos importante. No nosso relacionamento com Deus, guarde isso. O mais importante é Ele. E nós? Nós somos criaturas do Senhor. Fomos chamados para sermos filhos de Deus e todos nós, sejamos nós pais, sejamos nós filhos, sejamos nós quem somos dentro da nossa casa, independente da nossa função, do nosso papel, da nossa posição, todos nós somos importantes. Por isso precisamos ser respeitados. Uma coisa que eu tenho percebido nesses dias, principalmente na pandemia, né, quando nós estamos vivendo mais dentro da nossa casa, quanta falta de respeito às vezes há. Você pode até discordar do seu cônjuge, você pode até discordar do seu filho, você, meu amado irmão que está me ouvindo, você pode até discordar do seu irmão, mas nós precisamos nos respeitar. O respeito é fundamental para uma instituição de sucesso e a família precisa se respeitar. Como que você trata das diferenças dentro da sua casa? Você respeita o ponto de vista do outro? Uma das maneiras que nós podemos expressar respeito é valorizando o que o outro está dizendo, é valorizando o que o outro está pensando. Você pode até discordar, mas você para, você presta atenção. E uma coisa que eu quero chamar a tua atenção aqui, muito importante, quando a pessoa fala daquilo que ela está sentindo, valorize isso. Porque um sinal de respeito é quando nós, mesmo pensando diferente, levamos em consideração o que o outro está sentindo. Se alguém diz que está triste, não queira provar para ele que ele está alegre. Leve em consideração e respeite isso. Se alguém está chateado com alguma coisa, não queira provar para o outro que ele não tem motivo para estar chateado. Respeite o sentimento. Respeito é fundamental. Nós, pais, precisamos respeitar os nossos filhos. Filhos precisam também respeitar os seus pais. Nós estamos percebendo isso na nossa geração. Filhos se levantando e respeitando os seus pais. Não faça isso. Aliás, a Bíblia diz que os filhos devem honrar os seus pais. E uma das maneiras de honrar os pais é respeitá-los. Por isso, deixo essa palavra para o teu coração. Um princípio fundamental para o sucesso de um lar é o princípio do respeito. O terceiro princípio que eu quero deixar com você é o princípio da organização. O nosso Deus, ele é perfeito e organizado. Começa a ler Gênesis para você perceber, né, quão maravilhoso é essa dádiva. Deus faz tudo com perfeição e de forma organizada. Um lar, para ser bem sucedido, ele precisa de organização. Veja, queridos, dentro da nossa casa precisa haver organização em todas as coisas. Organização com relação aos nossos bens, organização com relação aos nossos horários, organização com relação à nossa rotina,
organização com relação às atividades, ao nosso trabalho, ao tempo que nós temos, às finanças. Nós precisamos ser organizados. O nosso Deus é um Deus organizado. Quantas bagunças, às vezes, há dentro da nossa casa que você não sabe quem é quem, o que está acontecendo, cada um vivendo do seu jeito. Não. Um lar precisa ter harmonia de uma organização. E cada um deve fazer a sua parte. Agora, tem uma pessoa que tem uma habilidade especial para promover a organização. E nós precisamos respeitar e ajudar essa pessoa, a mulher. A mulher foi plantada dentro de casa e como ela tem facilidade para organizar as coisas. Eu olho dentro da minha casa, de vez em quando me surpreendo. A gente chega, na nossa atividade de trabalho, correndo, as coisas estão fora do lugar. Quando a gente sai correndo para o trabalho, para a escola, eu chego em casa, quando entro, vou fazer alguma coisa para tentar ajudar. Quando eu volto, às vezes eu fico surpreendido pela habilidade que a minha esposa tem de poder organizar as coisas. Você chega no ambiente, está de um jeito, daqui a pouquinho aquilo se transforma. Agora, a organização de um lar, ela não é só responsabilidade da mulher, é de todas as pessoas que a compõem. Todos nós precisamos assumir essa responsabilidade na organização. Organização de todas as coisas. Pais, eu quero deixar aqui um recado muito importante para você. Um lar bem-sucedido precisa de rotina. Os teus filhos precisam ter rotina. Não é um lugar onde cada um faz o que quer, isso não é lar. Isso pode se tornar um grande inferno, me perdoe a palavra. Onde cada pessoa faz o que quer, queridos, vai ser tudo menos um lar. Mas quando nós temos organização, trabalhamos por um bem comum, trabalhamos para fortalecer essa família, valorizar as pessoas e promover um ambiente agradável, cada um assumindo a responsabilidade da organização, as coisas vão fluir. Precisamos ser organizados com relação aos nossos horários, à nossa rotina. Dentro desse processo, precisamos valorizar algumas coisas, como, por exemplo, um tempo juntos. Precisamos também ter um tempo com Deus. O trabalho é bom, o estudo é importante, o lazer é importante, mas nós não podemos abrir mão de todas essas coisas. A organização de um lar, ela é responsabilidade de todos. Por isso, talvez dentro do seu lar exista aquela pessoa mais organizada. E quem é organizado, quando ele se depara com uma pessoa desorganizada, às vezes ele fica muito irritado, né? E às vezes até o desorganizado olha e fala assim, nossa, mas como essa pessoa é chata. Não, não é. Vocês são diferentes nesses aspectos porque Deus fez vocês assim e um precisa do outro. Então, ajude, aprenda, cresça, assuma essa responsabilidade para falar assim, não, nós vamos viver aqui dentro desse lar e cada um vai contribuir da sua maneira. Quero deixar para você aqui uma ação prática que alguns anos atrás nós tomamos uma decisão de fazer dentro da nossa família. Eu percebi, eu já falei em um dos nossos episódios aqui, mas eu acho propício porque vem de encontro a esse princípio. Alguns anos atrás eu percebi uma dificuldade na vida dos meus filhos e nós tomamos uma decisão, minha esposa e eu. Nós tínhamos uma pessoa que nos ajudava, né? Era uma secretária, uma irmã em Cristo, uma pessoa muito querida, que era uma mãezona dentro da nossa casa para nos ajudar com as atividades na organização da casa. Mas os meus filhos estavam assim, de certa forma, deixando de lado essa responsabilidade da participação. Nós tomamos uma decisão de dispensar essa funcionária, conversamos com ela, falamos, irmã, olha, nós agradecemos o teu trabalho, mas a gente precisa ensinar algo para os nossos filhos. Isso onerou o nosso trabalho, né? Às vezes nós estávamos cansados pela nossa rotina do dia, chegávamos em casa, ainda tínhamos que fazer alguma coisa, mas como nós aprendemos? A primeira coisa que nós fizemos quando nós estávamos naquela situação foi isso, olha, a partir de hoje, todos nós vamos ter responsabilidades aqui e todos nós vamos contribuir para essa organização. Na época a Rebequinha era bem novinha, e mesmo novinha, poucos anos de idade, ela já tinha algumas responsabilidades para a idade dela e como ela se sentia bem participando daquele momento. Quando nós assumimos essa responsabilidade, sabemos delegar, né, com respeito, com amor, com carinho, e assumimos essa responsabilidade também de contribuir para a organização, o ambiente se torna um ambiente agradável, favorável. Aquele momento que poderia ser um momento de estresse se torna um momento de muita alegria. E eu tenho vivido isso esses dias dentro da minha casa. De vez em quando eu falo, hoje é o dia da faxina. Irmãos, é o dia que nós brincamos uns com os outros, é o dia em que nós damos muita risada, é o dia que nós respeitamos, né, o que o outro está fazendo, porque às vezes ele é responsável para limpar uma cozinha. Limpou uma cozinha. Quando eu entrar naquela cozinha, eu preciso respeitar
porque alguém gastou tempo para fazer aquilo. A pessoa vai na sala, uma outra pessoa limpou a sala, ele vai gastar ali, né, tempo para fazer aquela atividade, e quando o outro for usufruir daquele ambiente, ele também vai respeitar, valorizando o trabalho do outro. Tem se tornado um momento muito gostoso, um momento de bênção, que nós vamos nos aproximando uns dos outros. Amém? E se você encontra alguém que às vezes não faz as coisas da forma como você quer, é pedir graça de Deus para que nós todos possamos crescer dentro do processo da organização. Como que é o teu lar? É organizado? Você tem uma organização com relação à tua rotina, os teus horários, né? As atividades que vocês realizam aí? Há uma organização, uma sequência? Talvez esteja precisando de liderança dentro da sua casa, hein, meu irmão? Marido, pai, né? Esposa, mãe, assuma essa responsabilidade, converse vocês dois, estabeleça isso sobre a vida dos filhos de vocês. Irmão, eu fico assim, às vezes, admirado, não vou usar essa palavra aqui para não usar uma palavra mais forte, quando eu fico vendo algumas pessoas assim, vivendo dentro de casa com seus filhos novinhos, que não tem rotina para nada. Acorda a hora que quer, vão dormir a hora que quer. Às vezes de madrugada, o pai está lá acordado com o filho, porque o filho não decidiu que não vai dormir. E o que o pai faz? Não é horário, ele vai dormir a hora que ele quer. Vai fazer as coisas do jeito que ele quer. É claro que cada filho às vezes tem um ritmo biológico, né? Isso pode variar de um para o outro, mas precisa de rotina, precisa de liderança. Tem hora que a gente está em casa, a gente precisa falar, não, agora é horário de dormir. Agora é horário de levantar. Agora é horário que nós vamos buscar a Deus. Agora é horário que nós vamos nos divertir. E o equilíbrio e a junção dessa organização traz uma atmosfera diferente para a nossa casa. E o quarto e último princípio que eu quero deixar aqui, para que a família funcione bem, ela precisa de comprometimento. Nós já falamos a respeito da autoridade, do respeito, da organização, e agora eu quero deixar o princípio do comprometimento. O quarto princípio. Comprometimento fala da responsabilidade que todos assumem. Todos são responsáveis. Não é a responsabilidade jogada só sobre uma pessoa, não. A responsabilidade é assumida por todos. Eu não posso chegar em casa e cobrar os meus familiares porque, né, talvez eu pense assim, não, aqui eu mando e eles que têm que obedecer. Não. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade e se comprometer. E nesse processo de comprometimento é muito importante. O que é o comprometimento? É cada um assumir a sua responsabilidade. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade se eu sou um filho, se eu sou um marido, se eu sou um pai, né? Se você é minha amada irmã, uma esposa, assuma o compromisso, se comprometa e fala, não, eu vou fazer a minha parte. É nesse processo que muitas vezes a família se perde, porque nós temos uma tendência de cobrar o comprometimento dos outros. Então a gente tem essa facilidade de olhar e falar assim para as pessoas, você não fez isso, você não fez aquilo, você não fez aquilo outro. E nós ficamos indignados com isso. Mas às vezes falta a gente olhar para nós mesmos e assumir o nosso comprometimento. Talvez não é só o outro que não está se comprometendo. Talvez a gente mesmo não esteja nos comprometendo. Por isso vamos, cada um se comprometer. Comprometimento aqui eu sempre gosto de usar essa ilustração. Pense num barco, duas pessoas remando, né? Uma pequena embarcação. Os dois precisam remar em sincronia, cada um de um lado, para que aquele barco possa navegar, possa prosperar, possa progredir. É dessa maneira. Se uma pessoa só rema, aquele barco não vai sair do lugar. Se você rema só de um lado, a embarcação ela começa a dar voltas e ela não sai do lugar. A família não pode ser assim. Todos precisam se comprometer. Todos precisam, né, grudar ali, agarrar com muita força o remo da responsabilidade e dizer, nós vamos remar, né, juntos e nós vamos fazer da nossa família uma família abençoada por Deus. É dessa maneira, queridos, são princípios que vão nos ajudar a viver uma família segundo a vontade do Senhor. Esses 4 princípios, eles são bem práticos. E durante esses próximos dias, eu gostaria que você escrevesse, né, num pedaço de papel, anotasse aí no seu computador, no seu smartphone, conversasse entre vocês, gaste esse tempo, faça essa dinâmica, isso vai ajudar demais o teu lar, a tua família, né? E que vocês pensassem como nós podemos viver o princípio de autoridade, como nós podemos melhorar no nosso respeito, como nós podemos melhorar a organização da nossa casa e como nós podemos melhorar o nosso comprometimento.
Se você chegar diante de alguns desafios que talvez você não tenha respostas, ou talvez olhe falando, isso aqui nós não conseguimos, esse é o horário que nós vamos para a presença de Deus e falamos assim, Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Tua graça nesse sentido. Eu quero terminar esse momento orando com você. E se você deseja avançar, fazendo da tua família uma família bem-sucedida, ore comigo, pedindo para que o Senhor nos abençoe, dando-nos a oportunidade de colocar esses 4 princípios em prática dentro da nossa casa. Senhor Deus, mais uma vez, eu quero te agradecer por todas as pessoas que estão conectadas conosco, que nesse momento nós clamamos o teu favor, para que nós possamos crescer em autoridade, em respeito, em organização e comprometimento. Que esses 4 princípios estejam presentes dentro do nosso lar e que através da ajuda do Teu Espírito Santo possamos avançar e sermos como família exemplos para as famílias que estão perto de nós. Nós te louvamos, faz do nosso lar, faz da nossa casa um ambiente diferente, um ambiente favorável para a ação e a manifestação da Tua presença. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Vamos colocar em prática, vamos cuidar da nossa família com autoridade, com respeito, com organização e também com comprometimento. É dessa maneira que nós vamos honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? A próxima semana nós vamos encerrar essa série de mensagens. Tem um aspecto muito especial que eu quero compartilhar contigo, que vai nos ajudar a olhar para essa palavra, né? Não negar a nossa fé, cuidando bem da nossa casa, cuidando bem da nossa família, cuidando bem dos nossos familiares. Que Deus te abençoe. Uma excelente semana na presença do Senhor.